Olá, pessoal. Agora nós vamos falar um pouco sobre as consequências da judicialização. Vamos tentar apontar algumas consequências positivas e negativas da judicialização, porque isso também afeta, é importante, né, que o juiz conheça as consequências, até porque é uma exigência, hoje em dia, das normas jurídicas serem interpretadas a partir das consequências, né, dos impactos que a solução causa na vida, não só daquele indivíduo em particular, mas da coletividade como um todo. E as demandas de saúde, em particular, elas têm esse duplo efeito, né? Elas impactam decisivamente na vida do indivíduo que vai ser beneficiado ou não pela decisão judicial, mas também tem o efeito de impactar no orçamento, né? No planejamento, na gestão e, portanto, na coletividade. Eu vou começar falando um pouco de algumas consequências positivas que podem decorrer da judicialização. Algumas são, inclusive, inferência das causas que a gente mencionou antes. Se o sistema falha, a judicialização pode ser boa para corrigir algumas falhas. Uma das falhas frequentes, pelo menos na minha experiência que eu vejo, não é tão frequente, mas ocorre em algumas vezes, é que o nosso sistema de saúde, ele não está previsto para lidar com casos fora do padrão. Pelo menos, muitos casos que eu pego são situações em que se tentou um determinado protocolo oficial, se tentou uma linha de tratamento, uma segunda linha, uma terceira linha oficialmente prevista, nada funcionou, e aí se tenta linhas alternativas que não estão previstas, né? Essas situações, às vezes, podem ser positivas, porque permitem que o médico consiga ter uma maior liberdade para lidar com situações inusitadas, com casos fora do padrão, né? Outra vantagem que pode ocorrer, né, e a gente vê existem alguns exemplos a esse respeito, é que algumas vezes a judicialização ele acarreta uma aceleração, né, da resposta administrativa, na medida em que o judiciário, as ordens judiciais podem tirar o gestor e os órgãos técnicos da inércia. Um exemplo muito citado para quem estuda judicialização ocorreu com os medicamentos de HIV, né? Ainda nos anos 90, a primeira fase da judicialização envolvia a discussão, debate sobre saber se o judiciário poderia ou não obrigar o poder público a fornecer os coquetéis antirretrovirais para os portadores do HIV. No início não havia lei, não havia política pública a esse respeito, e os juízes começaram a dar respostas positivas, entendendo que o poder público tinha. Foi o início da judicialização, né? Exato, né? E aquele boom de ações acarretou uma mobilização, né, por parte dos gestores, principalmente do Ministério da Saúde, ainda nos anos 90, que aprovou a lei, né, que regulamenta a questão do tratamento dos portadores do HIV e se tornou uma política de sucesso. Então, hoje, praticamente, a gente não vê ações envolvendo fornecimento de medicamentos para pessoas com HIV, por conta, né, desse histórico que houve nos anos 90 que tirou o poder público da inércia. Jorge, só sobre esse tema, só vou citar aqui o enunciado 81 do CNJ sobre direito à saúde, que diz que caso o magistrado vislumbre a existência de considerável número de demandas individuais acerca de uma mesma matéria relativa ao direito de acesso à saúde pública, ele deve, então, comunicar o fato ao gestor, aos conselhos de saúde, à Defensoria Pública, Ministério Público e Comitês Executivos de Saúde. Então, reforçando aí para, às vezes, poder dar poder gerar uma resposta, né, dos gestores e das pessoas a quem competiria, enfim, analisar as tecnologias que estão sendo pleiteadas. Desculpa, é isso? Inclusive, naquele seu estudo que você fez sobre a Conitec, há casos em que o processo foi inaugurado pelo juiz, né? O juiz deu uma ordem para que determinada tecnologia fosse analisada, né? O que é algo muito interessante do ponto de vista da judicialização, porque é uma forma que o juiz tem de respeitar a separação de poderes e dizer, ó, não compete a mim decidir se a tecnologia vai ser incorporada ou não. Eu determino que o órgão técnico responsável, que é a Conitec, faça essa análise, né? Então, se o juiz não quiser impulsionar diretamente, né, a Conitec, ele tem essa possibilidade, ele poderia também mobilizar os órgãos, as comissões, né, os outros órgãos responsáveis. Exato. Então, basicamente, em termos de vantagens positivas,
são essas, e óbvio que a gente também pode ter uma vantagem positiva no que se refere à compreensão do direito fundamental à saúde, né? Aí no campo do direito constitucional. Porque se o direito à saúde não está sendo concretizado, o judiciário poderia, em nome do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, do acesso à justiça, determinar que esse direito fosse concretizado, fortalecendo a crença da população na Constituição, o que seria um benefício indireto aí da judicialização da saúde. E agora a gente passa para as possíveis consequências negativas, né, dessa judicialização. Pode ir falando, Jorge. Qualquer coisa Tá ok. Eu vou falar aqui algumas consequências negativas, né, que eu apontei aqui. Embora diga que aqui a gente também está num campo um pouco delicado, né? O objetivo desse curso é apresentar sempre uma visão mais completa possível da questão, evitando ao máximo ter uma visão parcial, né? A nossa ideia é apresentar uma visão mais imparcial. Então, essas consequências negativas, elas podem ser objeto, obviamente, de objeção. Mas uma das consequências negativas, né, que eu vejo é que, na medida em que se criou um sistema paralelo de intervenção judicial no sistema de saúde, a gente um pouco que fragmentou, ou pelo menos prejudicou a autonomia do sistema de saúde, né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sistema de saúde ele tem uma lógica própria de atuação, uma lógica própria, por exemplo, de definir quem vai ter prioridade ou não em leitos de UTI, né? Qual tipo de tecnologia deve ser incorporada ou não, quais os critérios que devem ser levados em conta. E quando o judiciário interfere nisso, muitas vezes sem observar os critérios próprios do sistema de saúde, a gente quebra a autonomia do sistema, impedindo que esse sistema se movimente por razões técnicas, né? Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, né, que me deixou muito angustiado, né, por conta da judicialização, né? A gente lida cotidianamente com questões envolvendo escassez de leitos de UTI. Frequentemente a gente recebe ações com pessoas que pedem para ser internadas e pessoas que muitas vezes precisam, né, desse leito de UTI para sobreviver. E a tendência natural da maioria dos juízes é conceder e determinar que o poder público custeie essa UTI, mesmo que não leve em conta os critérios que depois a gente vai ver de prioridade. E certa vez eu peguei 2 ações na mesma semana, achei aquilo estranho, geralmente era uma a cada 15 dias, e quando você recebe 2 de uma vez numa sessão que tem 10 varas cíveis, você vê, tem alguma coisa de errado. E aí eu liguei para o coordenador, né, da regulação de leitos e perguntei como é que está a questão da fila, eu recebi 2 ações, está complicado. Ele me deu uma resposta que me deixou muito angustiado. Ele disse assim: doutor George, nós temos 17 pacientes com liminares e 25 pacientes sem liminares, aguardando o leito de UTI. O que me deixou angustiado foi o fato de ele ter 2 filas, né? Uma fila com pacientes com liminar, que seriam os prioritários, não por razões médicas, mas porque tem uma ordem judicial que, se não for cumprida, vai acarretar consequências, sanções para os gestores, e pacientes que não obtiveram a liminar, ou ainda não entraram na justiça, que eventualmente, por razões médicas, podem ter prioridade, mas não estariam na fila, na ordem correta, por conta de não terem a ordem judicial, que ele me deixou assustado, né? Ou seja, o critério que está sendo utilizado para internar aquele paciente não é mais o critério técnico, o critério do sistema. É um critério paralelo, um critério... Aquele paciente que tem ordem judicial tem prioridade, o que é assustador e absurdo. Fica uma dualidade de sistemas, né? Então, mesmo em questão de orçamento, o orçamento acaba ficando dividido. Eu sei que alguns estados têm rubricas próprias orçamentárias, né, para a judicialização da saúde. Eu lembro do estado do Paraná no passado. Gente, eu posso estar errando os números, mas eu acho que tinha 100 milhões. Enfim, tinha um X lá para a judicialização da saúde. Em maio, o dinheiro já tinha esgotado. Então, o que acontece? Vai tirar dinheiro de outro lugar, de outra política pública. E aí começa uma guerra dentro da Secretaria de Saúde para saber de onde que vai tirar o dinheiro da judicialização. Isso tende a crescer cada vez mais com os medicamentos de alto custo que vem surgindo, que, se por um lado são maravilhosos, por outro lado
podem ruir o sistema de saúde, seja ele público, seja privado, seja de um país de primeiro mundo ou de terceiro mundo. Pode continuar, Jorge. Exatamente. O fato de não serem observados os critérios técnicos oficiais, inclusive em questão de valor, de custo-efetividade, que é um conceito base em termos de saúde pública padronizada, ameaça não só a autonomia, mas a própria autossuficiência do sistema, a própria manutenção, né, do sistema em relação a outras áreas. Eu lembro também de uma das primeiras ações que eu peguei, nessa época eu era procurador do Estado ainda, em 2000, né, em que o juiz deu uma ordem para obrigar o SUS a fazer uma cirurgia de transplante de pâncreas em um determinado paciente, né, que inclusive era um advogado super rico lá em Alagoas, lá em Maceió. Mas o detalhe é que a ordem foi para que ele faça a cirurgia no Albert Einstein, né, e com direito a acompanhante. E o valor daquele tratamento com acompanhante por 15, 20 dias era o preço mensal do tratamento de todos os pacientes de câncer no estado. Então, você acabava tendo um esgotamento financeiro com uma pessoa, quando o próprio SUS dizia, olha, se ele quiser fazer o tratamento, o transplante aqui em Recife, tem a mesma autoridade, tem a capacidade, é o que a gente tem disponível e aceita. Mas ele não queria fazer um tratamento adequado, ele queria o melhor tratamento, né? E isso, obviamente, tem um custo, né, que seria suportado por toda a coletividade. Outro problema que a judicialização acarreta é que, na medida em que você tem uma judicialização que lida com casos individuais, pode ocorrer uma quebra de padronização, né? O SUS, ele é uma política pública de massa, que atende toda a população brasileira. E, portanto, quando você tem um determinado tipo de problema de saúde, a solução tem que ser pensada globalmente, pensada para toda a população, para uma massa de doentes potenciais que eventualmente se beneficiariam daquela política pública. Quando o judiciário começa a mudar a política pública, você quebra a padronização. Um exemplo disso ocorreu aqui no estado do Ceará em relação às próteses, às cirurgias ortopédicas. Os médicos, eles pararam de prescrever, na verdade nunca chegaram a prescrever a prótese prevista pelo Ministério da Saúde, que era uma prótese nacional, e cada médico prescrevia para o seu paciente de acordo com o seu gosto, com a sua preferência. Alguns, inclusive, em audiência, chegaram a dizer, não, eu prescrevi essa porque é a única que eu sei lidar, eu não sei trabalhar com aquela outra, né? E aí, portanto, cada médico escolhia que tipo de laboratório, fornecedor iria adotar, iria escolher que tipo de prótese ia escolher, e o sistema não conseguia padronizar. Resultado, o valor que o estado do Ceará pagava por cada prótese chegava a ser 10, 15, 20 vezes maior do que o valor que outros estados pagavam ou que o SUS estava disposto a pagar, né? Então, isso é um problema muito sério, né, para quem lida com políticas públicas massificadas. É pedir a marca, é pedir o hospital, é pedir o médico, né? Exato, que é outro problema. Exato. Que a gente, intuitivamente, a gente pensa que tem, porque a gente tem quem tem plano de saúde, raciocina assim, eu vou escolher o meu médico, vou escolher o meu hospital, vou escolher o meu plano de saúde. Exato. Né? Mas no SUS não é assim, né? No SUS, não é assim. A pessoa tem direito a um tratamento adequado e não a um tratamento que ele quer, né? Exato. Outro problema, e esse sim é bastante sério, né, e precisa ser pensado por quem lida com questões de saúde, é que toda vez que o juiz concede um determinado tratamento fora do padrão, né, ou então determina, por exemplo, uma quebra da ordem de filas, determinando uma mudança no critério de prioridade, por exemplo, para cirurgias eletivas ou para leitos de UTI, ele está quebrando a isonomia, né? Ele está alterando um princípio de justiça básico, que é aquele que diz que todos devem ter a mesma oportunidade e levando em conta determinados critérios que são estabelecidos pelas normas médicas. Geralmente esse critério é a questão da cronologia, né? Quem precisa mais cedo vai receber mais cedo, mas às vezes é uma questão de urgência também, uma questão de gravidade, né? De necessidade. E quando o juiz interfere nisso, ele está quebrando a isonomia. Ele, na verdade, se a gente pensar bem, é
Carol? É como se você estivesse tirando alguém da fila e colocado outra pessoa na frente, né? Isso, Exato. inclusive, pode representar a morte, né, de uma pessoa Sim. e o juiz não tem plena consciência dessa consequência. E às vezes privilegiando uma pessoa que tem acesso a um advogado, né, e desprivilegiando aquela pessoa que é mais carente, enfim, que está lá respeitando a fila, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é um ponto muito sério. A gente vai voltar a esse ponto quando tratar de UTI, quando tratar de cirurgia eletiva, porque Uhum. a regulação, né, dessa fila é um ponto base que deveria ser levado a sério pelo Poder Judiciário, pelos juízes. Em termos de medicamento, a gente volta na tecla também um pouco do custo-efetividade, que às vezes você dá um medicamento caríssimo para um, mas está faltando antibiótico para outro, né? Enfim, o antibiótico está dentro do sistema, não está sendo fornecido, mas você acaba determinando o fornecimento do medicamento super caro para uma pessoa. Acho que é Exato. isso. E aí, dentro dessa mesma questão orçamentária, né, tem o problema de que quando o judiciário estabelece uma ordem, por exemplo, compre o medicamento em uma semana, em 24 horas, isso significa, na prática, gestor se vire para comprar, não interessa como, né? E o Uhum. gestor vai lidar com isso em termos de dispensa de licitação ou mesmo até de compra superfaturada, é, às vezes até em conluio involuntário com o laboratório que vai praticar o preço que quer, né? Ou seja, vai aumentar o custo, né? Uhum. A judicialização ela encarece o serviço de saúde tanto nesse sentido, no produto final, o remédio que o poder público vai comprar vai sair mais caro, como também porque todo o sistema de saúde judicializado é caro. Você vai ter advogado, vai ter defensor, vai ter juiz, vai ter servidor público envolvido, vai ter NATS, né, NATJUS, que é um órgão, Exato. né, que presta apoio ao Uhum. Poder Judiciário, que também é caro, né, que também está ocupando tempo de profissionais e às vezes até custo mesmo de profissionais, salário de profissionais. Então, a judicialização tem essa consequência financeira invisível, que é você está pagando mais caro para algo que deveria ser padronizado, ser pago sem Uma compra necessidade. grande, né? Não uma compra individual. Então, eu faz uns 2 anos, eu acho uns 2 anos, eu visitei o Centro de Medicamentos aqui do Paraná e o que eles explicaram para nós? Que a parte de judicialização começou pequena e ela foi expandindo, expandindo, expandindo. Quando eu cheguei lá, já tinha ocupado toda a parte de HIV e a tendência era que crescesse cada vez mais. Então, a gente via as prateleiras, assim, do setor de judicialização, havia fitoterápicos nas prateleiras, as pessoas mostravam para nós os processos de compra dos medicamentos judicializados. Às vezes, assim, você abre um processo de compra para comprar um medicamento. Então, existe um setor dentro da Secretaria Estadual de Saúde só para atender judicialização e, às vezes, para atender, feito um processo para atender uma compra, né? Então, enfim, encarece muito e com relação aos prazos que a administração tem para fazer as compras, nós não podemos esquecer que esses gestores também estão sujeitos à fiscalização pelos tribunais de contas. E muitas vezes eles ficam com medo de fazer essa compra apressada, porque os tribunais de contas vão atrás deles sim. E isso gera, inclusive, muita rotatividade nesses cargos. Hoje em dia, a rotatividade de cargos de secretários municipais de saúde, estaduais de saúde, é muito grande, muito por causa da judicialização. E o Exato. medo de ser responsabilizado. Exato. E também dentro desse prazo tem que ter em conta que, principalmente quando se trata de medicamento importado, né, Importado. que é o nosso, a gente lida com frequência também com casos de medicamentos que ainda nem são registrados na Anvisa, nem estão à venda ainda no Brasil. Tem uma questão de tempo que é impossível para o gestor, em menos de 180 dias, fazer uma compra de um medicamento importado, né? Inclusive, esse é o prazo que a União pede para cumprir uma ordem judicial quando se trata de medicamento importado, e não é por má vontade, é porque, de fato, há um procedimento de contatar o fornecedor, de fazer a compra, de fazer, tem o frete, tem a entrega, tem o tempo, tem o desembaraço aduaneiro, né? E isso, pelo menos 180 dias, seria razoável, né? É, enfim, é um ponto também que deve ser observado. Você mencionou a questão do órgão, né, responsável pela judicialização em cada secretaria. Aqui no estado do Ceará se chama COASF, mas eu acho que varia de lugar para lugar esse nome. Mas é interessantíssimo que o juiz, quando estiver lidando com demandas de saúde, contate diretamente, às vezes, a
COASF, ou o órgão responsável por essas compras, para saber se existe o medicamento, se tem procedimento de licitação em vistas, porque isso pode interferir na questão do prazo do cumprimento, né? Se o juiz se convencer de que realmente a medicação deve ser concedida, ele deve ter consciência de que isso vai gerar um procedimento administrativo de compra, né? E aí, portanto, saber que prazo conceder depende, vai variar de lugar para lugar conforme a situação lá de cada caso. E para finalizar, a última consequência negativa é uma consequência que muita gente conhece porque já foi objeto de várias matérias jornalísticas, possibilidade de fraude. A judicialização, muitas vezes, ela funciona como pretexto ou como subterfúgio para um tipo de prática fraudulenta muito sutil, praticada entre médicos, laboratórios e fornecedores. Basicamente, o que ocorre, óbvio que a gente está falando, quando fala de fraude, a gente está falando de uma exceção, está falando de uma situação que não é normalizada, mas eu vou dar um exemplo de situação de próteses, em que existem muitas matérias já que tratam disso, mas, em linhas gerais, os médicos do SUS recebiam um percentual por cada prótese prescrita, né? Então, eles prescreviam uma determinada prótese e o laboratório, o fornecedor, pagava algum tipo de valor para esse médico, ora em dinheiro, ora em viagens, em congressos, em passeios turísticos e assim por diante. E é óbvio que isso aí é uma prática que quebra a seriedade do sistema, porque o médico, nesse caso, está cometendo um crime, está cometendo, no mínimo, improbidade administrativa e também está encarecendo o produto que está sendo fornecido para o SUS. Outro caso bem emblemático foi o caso do Soliris, que é o eculizumab para hemoglobinúria paroxística noturna, que também ganhou a atenção dos noticiários e foi verificada que havia fraude mesmo. Só que dessa vez eu acho que foi que médicos particulares estavam envolvidos. É essa impressão que eu tenho. Pronto. Pois é, mas a gente lida com frequência e sempre que eu pego um caso desse, eu tento analisar a opinião de outro médico, eu tento ouvir o próprio médico para saber a seriedade dele, para saber se realmente ele está prescrevendo ali por razões. Na maioria das vezes, eu percebo que os médicos estão bem intencionados, mas em alguns casos a gente... Já reduziu muito. Em raros casos a gente nota que os médicos estão sendo motivados por razões não confessáveis. Mas era isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Carol, em termos de consequências? Acho que é isso. Então, era isso, pessoal. Até a próxima.